Olá, bom dia, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Cafeína Pura. Continuando então a nossa conversa com a Aline Oliveira. A Aline é historiadora e educadora social e tem vários projetos lindos em que ela trabalha com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, tanto individual como em comunidades. Trabalha com grandes empresas, né, que estão aí preocupadas em entregar algo, né, além do servir delas, né, assim, servir também a comunidade, as pessoas, né, engajada e preocupada com essa questão do empoderamento geral, né, da sociedade. E então hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso que é coragem para agir, né? A gente vem de uma travessia aí com a Aline, né? Que a gente começou a falar de autoconhecimento com propósito. O segundo encontro, a gente falou sobre comunicação assertiva e hoje a gente vai falar sobre a coragem para agir, né? Porque afinal de contas, se a gente não tiver coragem para fazer o que a gente deseja, o que a gente tem vontade, não adianta, né? Não adianta a gente ter vontade, a gente ter desejo. A Lucilena Galvão, ela fala, né? Ela tem um vídeo muito interessante que é sobre vontade, né? Vontade, e tem um outro sobre imaginação, que é como é importante a gente ter vontade, né? Mas uma vontade inteira, uma vontade que realmente te move. Não dá para ter mais ou menos uma vontade de, né? Mas se a gente não tem coragem para assumir as nossas vontades, né? Assumir no sentido de fazer acontecer, não adianta nada, né? E o mundo hoje, ele nos alimenta um pouco os nossos medos ou até coloca em nós, né? Alguns medos assim, para a gente não fazer o que realmente a gente deseja, né? A gente precisa muitas vezes se desconectar daquela linguagem ali que está sendo bombardeada para a gente, seja na TV, seja no, né, em todos os canais, assim, se a gente não filtrar o que a gente recebe, a gente vai receber o tempo todo informação de medo, né? Informação de não agir, né? De não sair desse lugar, de continuarmos ali todos como uns robozinhos, né? Só vivendo mesmo no sentido de sobreviver, né? Sem, sem trazer para a nossa vida os desafios, né? Então a coragem fala muito sobre isso, sobre a gente assumir os desafios, né, que a vida traz pra gente realizar os nossos sonhos. E isso é crescimento, né? Toda vez que a gente busca realizar algo que é importante pra gente, a gente vai enfrentar desafios ali e a gente vai crescer muito no processo, né? E o crescer ele dói, né? O crescer ele às vezes incomoda, né? Porque o incomodar é isso, né? Você sair de um lugar, de um cômodo para outro cômodo, né? E isso te tira, né, da zona de conforto. Você transitar, né? Você transmutar, né? De um lugar para o outro, seja interno, né? Seja num sentimento, numa questão do agir, né? Seja com relação a perspectivas, né? Eu tenho uma perspectiva, então agora eu mudo, eu vou para outro cômodo, né? Eu troco a minha perspectiva sobre aquela questão e aí me gera um incômodo e eu tenho que ter esses incômodos, né? E entender que isso faz parte da travessia, faz parte da gente crescer, né? Mas a Aline chegou. Olá! Olá! Oi, bom dia, Bom Dani, bom dia! dia, tudo bem? Bom dia! E E hoje aí? no nosso terceiro encontro, né, que a gente vai falar sobre a coragem de agir. Aham. Esse tema é um tema que eu acho muito interessante, eu acho muito importante da gente conversar. Antes eu queria saber se o som para vocês. Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um Eu estou te ok. ouvindo. Você me ouve? Tô te ouvindo. Tá.
Tomara que hoje o Mercúrio retrógrado não. Tomara. A comunicação. É, eu fico me ouvindo às vezes. Eu não sei se vocês também estão assim. É, de vez em quando dá como se fosse uma quebrada na voz, pelo menos para mim, mas agora tá boa. Tem um pouquinho de eco. Coloca o seu microfone no mudo. Porque aí, quando eu estiver falando, você deixa o seu no mudo. Quando você estiver falando, eu deixo o seu no mudo. Vamos ver se melhora. Uhum. Tem um microfoninho aí? Deixa eu olhar aqui, que eu nunca Tá bem na sua pedi, tela. viu? Aí, acho que agora você mutou. Isso, não, você tirou. Eu mutei? Não, ainda não. Tem um microfone. Ó, Agora eu não te ouço. Pois é, porque eu mutei. Aí eu queria que você mutasse também. Ah, tá. Então, aqui na minha tela não tá aparecendo, só tem Não? para o aviãozinho, não sei. Não. Deixa eu ver aqui se eu. Então você pode me mutar, então você pode ir mutando, se for o caso. Eu não Eu não aparecer. consigo te mutar. Eu vou tentar Ah, resolver entendi. as pessoas, então, que às vezes elas ainda não te conhecem. Tá certo. E vai começando a contar um pouquinho sobre a coragem. Tá bom, tá bom. Bom, primeiro bom dia, né, a todos aqui presentes. Bom dia, Guto. Tudo bom? Que saudade. Eu estou muito feliz, assim, a gente está fechando esse ciclo, né? Esse primeiro ciclo que eu acredito que a gente venha fazer outros momentos, outros encontros, mas hoje a gente trazer coragem para agir e depois de falar de comunicação assertiva, de autoconhecimento com propósito, então acho que vai fechar uma travessia bem bonito, né, nesse caminho que a gente está traçando aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou a Aline Oliveira, eu tenho 36 anos, eu atuo com o processo de desenvolvimento de pessoas, grupos e organizações há 15 anos, né, vai fazer 16 anos. Fiz um processo de relações e trabalhar com os indivíduos, né, olhando para a sua história, olhando para o seu potencial, o que cada um tem para colocar no mundo. E tenho trabalhado com vários grupos, né? Atualmente desenvolvi uma mentoria chamada Desperte Aline, e só um um pouquinho. programa chamado Do Casual Despertar. Tá me ouvindo? Eu acho que o seu áudio não tá bom. Você Então eu vou tirar o fone para ver. tá com mais de um Eu tô com aparelho? fone. Dois celulares? Não, não, só tô com o meu. Você tá só com o seu telefone celular aí? Só. Não tem computador perto, nem outro celular perto. Não. Será, hein, que tá ruim? Olha, eu vou te falar, aqui em Aracaju tá chovendo, quando começa esse processo aqui, a internet fica meio instável, então possa ser que seja isso também, não sei, né? Além da gente estar no tempo, né, do Mercúrio aí, então o processo de comunicação também não fica tão legal. Tira o Bom, seu é o fone. que nos consola, né? Eu Onde? vou tirar o fone para ver. Oi, melhorou? Deixa eu ver, vai, Tirei continua. o fone. O seu áudio Oi. bem ruim pra mim. Eu não sei se o problema sou eu ou você. Mas tá, Eu tô te ouvindo você tá bem. me ouvindo bem. Uhum. Mas eu Tô. acho que agora melhorou. Agora eu não, pelo menos eu não tô mais, não tem eco mais. Talvez tenha sido o fone mesmo, então. Tá, então vamos lá. Tá, Desculpa te legal. interromper, continua aí. Ah, imagina. Acontece, né? Assim como no presencial, outras coisas também acontecem na hora que a gente vai começar, então eu acho que faz parte, né? Então eu nesse processo da pandemia, eu já tenho trazido em outras lives, que esse caminho da gente se reinventar, né, e trazer essa possibilidade com essa ferramenta online, então criei
esses programas, mentoria individual, mentoria em grupo, e o do Casulo ao Despertar, porque o meu objetivo nesse trabalho, a partir de toda a experiência, é que, em especial nesse momento, as pessoas têm tido desafios, né, de se olhar, de olhar o entorno, inclusive, esse tema que a gente vai trabalhar hoje, né, de se encorajar para se colocar no mundo, para enfrentar, para se, eu acho que se colocar, né, em diversas situações que estão surgindo agora com a pandemia. E aí, essa minha experiência com esses grupos diversos, com comunidades, com indivíduos, com jovens, né, eu trabalho com jovens de 16 a 21 anos, em um programa chamado Muita Ação, que é bem interessante também olhar o jovem nesse momento agora da pandemia. E estou trabalhando com grupos de diversidades, né, num grupo de impacto social, junto à EPO, Cidades Inteligentes, que trabalha também esse universo, né, das pessoas se olharem, de se colocarem, de legitimarem seus direitos. Então, está sendo um processo bem interessante nesse momento da minha biografia e também um momento da humanidade, né? Tá acontecendo tudo muito junto. Então, é um pouco do que eu faço. Assim. 15 anos aí, teria outro momento para contar, mas eu acho que dá para a gente trabalhar a partir disso, né? A partir dessa configuração que a gente está e trazer os temas que a gente tá conversando aqui com o pessoal durante esses dias. Eu não ouço bem. Eu não estou te ouvindo. Não, não, eu que estava, eu esqueci de Agora? tirar. Eu tô falando que Já me preocupei. mas eu acho que o seu áudio está muito chiado para mim. Eu não sei se para as pessoas também. Mas deixa o pessoal aí dar um alô pra gente. Então, eu acho lindo demais essa trajetória, né? Já falei que eu acho muito massa você trabalhar com essa história, trazendo essa potência da história, né? Das pessoas. Acho que é tão bonito a gente trazer isso para a nossa vida, né? Esse quem nós somos e usar isso a nosso favor, né? Porque muitas vezes a gente quer apagar, né, as coisas que aconteceram no passado. Porque esse mundo que a gente vive hoje, ele demoniza, vamos dizer assim, né, os erros, né, as nossas falhas, enquanto que isso é um processo natural do caminhar, né, do seguir em frente, do experimentar, né. Então, toda vez que a gente vai em busca... Ai, que bom, a Silvinha falou pra gente que tá ouvindo bem nós duas, ótimo. Ai, maravilhoso. Isso, porque eu acho tão rico tudo que você traz e eu vou ficando desesperada das pessoas não estarem te ouvindo. Então, eu acho que é importante, né, a gente trazer a nossa história como potência, né, como algo que veio e para me expandir, como algo que chegou para trazer um crescimento, né, principalmente os momentos difíceis. Né? Os momentos difíceis, por mais que seja um saco, vamos dizer assim, passar por eles, atravessar esse momento, né? Mas quando a gente olha para trás, a gente fala, nossa, eu cresci muito naquela época. Foi difícil, mas foi importante, né? Mas superei, né? Consegui superar, né? Mas enquanto a gente tem um processo muito rico na superação, que tem a ver com o tema de hoje, né? Esse superar, esse olhar para a sua história, esse enxergar e ressignificar e também olhar para esses nomes que a gente dá, né? O que é falha, o que é fracasso, né? O que é desafio e dentro desse desafio, o que é oportunidade nesses desafios. Então, tudo tem a ver com essa nossa linha, né? O nosso fio da vida. Então, se a gente vai olhando o fio da nossa vida, a gente vai entendendo por que a gente está vivenciando cada situação e aí a gente vai superando cada processo. E aí essa superação faz com que a gente amadureça, né? Que a gente evolua, que a gente se torne uma pessoa cada vez melhor para mim mesma, para as pessoas que estão no meu entorno, né? Então, acho que tem um caminho aí de troca, eu melhorando e eu melhorando o meu entorno, né? Porque tudo tem a ver com todo mundo, né? Ontem eu estava ouvindo uma palestra que fala
que falava sobre a comunicação, né? E é isso, primeiro a comunicação interna, né? Porque a minha comunicação interna, ela vai influenciar completamente o externo, né? Então, como eu penso, como eu me comunico comigo mesma, né? Se eu comunico comigo mesma com amor ou com raiva, né? Por isso é tão importante a gente abraçar a nossa história, não ficar trazendo coisas negativas, né? Para frente, assim, entender que aquilo fez parte da nossa travessia e que nos deixou, né? E que nos fez tornar quem a gente é. E esse diálogo interno, ele é totalmente também influenciado pelo externo. Então, assim, eu influencio com o meu diálogo interno, eu influencio fora e sou influenciada também. Então, eu tenho um diálogo interno, eu tenho um diálogo, por exemplo, agora sou eu e você, e existe o ambiente que está dialogando também, que todo mundo que está aqui conversando com a gente, todo mundo que está vibrando com a gente, né? Então, é o tempo todo o diálogo nessas três relações, né? Eu comigo mesma, eu com uma pessoa que está próxima e eu com o mundo, né? E aí, quando a gente começa a falar de coragem, que eu acho, assim, maravilhoso, que a gente não realiza nada sem coragem. Nada, né? Nada. Outro dia até uma pessoa estava conversando comigo no Instagram, aqui na travessia, e falou, não, mas você fala tanto de coragem e tal. Não, tem que ir fazer. Eu falei, mas ir e fazer é coragem. Você só vai e faz porque você tá com coragem para fazer isso, né? E aí eu queria entrar nesse tema. Conhece essa coragem, né? Porque não adianta ter vontade. Vontade a gente tem, né? Se você perguntar para todo mundo, a pessoa tem uma vontade, né? Eu acho que as pessoas estão perdendo muito a capacidade de sonhar. Eu tenho falado muito isso também na travessia e tenho percebido, assim. Eu não sei se é porque o momento está tão complicado. Sonhar e realizar, né, Dani? Porque tem um processo muito desafiador. E o que a gente está vivenciando agora, nesse momento, é que quando você olha, você não consegue enxergar mais um futuro, né? Como a gente está vivenciando uma grande crise da humanidade, porque aí ultrapassa esse meu eu, mas que tem a ver comigo também, porque eu faço parte desse todo, né? Desse algo maior. Quando aí tem esses lugares que a gente trouxe, né? Se eu já estou em uma guerra interna, com grandes questões, e o externo eu sei que me influencia, e eu não consigo lidar aqui, eu não vou conseguir lidar com lá fora, e muito menos querer realizar algo, ou ter coragem para realizar algo, porque dentro de mim eu não estou conseguindo lidar, porque vai muito desse eu, tu, né? Eu é de dentro para fora, é de fora para dentro. Então, o chegar a realizar tem a ver com como eu estou internamente. Que aí é o que você traz, né? Tem que ir para a ação. A vontade só não basta. Porque vontade fica muito nos desejos. Mas o desejo sem a ação, né? Ele fica ali, né? Só nesse fluxo. Então, quando a gente vai falar da coragem, né? Esse processo de coragem é eu nessa realização. Mas essa realização entendendo o que está acontecendo internamente. Porque tem um grande risco que a gente quando a gente entende o que é coragem, que é fazer as coisas por impulso. E o impulso não é corajoso. O impulso, ele acontece e eu não tenho muito discernimento do que eu estou fazendo. E isso pode atrapalhar lá na frente. Pode dar certo? Pode dar certo. Né? Porque essas coisas acontecem. A coisa aconteceu ali e me confrontou e eu agi, né? Só que o interessante é, antes desse agir, que é muito rápido, é tudo muito rápido, é eu entender o que está acontecendo internamente. E se mora um medo, se mora uma frustração, se mora algo dentro, eu reconhecer primeiro, para aí sim eu ir para a ação. Que aí é um ato de coragem, mas é uma coragem com sentimento, com sentido. Porque se a gente pega o sentido da palavra coragem, a coragem tem a ver com agir com o coração. Então, não dá para você fazer um processo de ir para a ação sem você fazer um processo de sentir. Que aí é o risco da gente cair na frustração. Quando eu vou e fiz,
Mas foi corajoso. Foi corajoso, mas eu entendi o que estava acontecendo internamente, primeiro, para ir para a ação. Eu visualizei o que é que eu queria, como você trouxe, né? Dos desejos, dos sonhos, para eu ir para essa ação, para eu me encorajar e fazer a coisa acontecer. Então, tem um pouco de... Por isso que eu sempre trago, né, esse processo de como é que eu olho para dentro para eu conseguir fazer um processo de mesmo com eu ter coragem. Não é que é ausência. Eu não vou tirar o medo para ter coragem. Não, não dá. O medo, ele existe. Porque a coragem não é a ausência do medo. É mesmo com medo eu vou e ajo. Então, eu reconheci, nossa, eu tô com medo, eu tô frustrado, eu tô sentindo isso, mas eu vou agir. Tem uma coisa aí muito sutil no meio do caminho, que pode ser rápido, dependendo do processo individual de cada um, né? Mas que nos coloca no lugar muito mais consciente, né? A coragem já não fica só no impulso. Eu estou falando isso porque eu já tive momentos na minha biografia em que depois, quando eu fui fazer um processo, né, de entendimento sobre aquela ação minha, em muitos momentos eu entendia que era uma coragem, né? Nossa, eu fui corajosa, fiz aquilo. Depois, analisando melhor, passou também muitos momentos de impulso. E aí é como a gente olha para isso para não ficar sempre batendo cabeça por impulso. E depois não conseguir lidar com isso. Alguém está trazendo, né? Quando surge uma frustração, difícil é lidar com isso. E justamente, não estou vendo o nome, justamente como eu lido com a frustração, eu reconheço ela e aí eu me encorajo. Olhando para isso. Se eu nego, eu vou agir de uma forma que pode ser, no primeiro momento, corajoso, mas que pode me colocar em uma situação bem desafiadora para ter que depois lidar, né? Eu acho muito interessante isso que você fala, que a coragem parte primeiro desse diálogo interno, que a gente estava falando, né? Então, como que é o meu diálogo interno comigo, né? Como que eu estou me relacionando com a minha vontade? Né? Eu trouxe aqui no início que a Lucilena Galvão, que é uma filósofa que eu sigo e gosto muito da Nova Acrópole, ela fala que vontade é uma coisa muito importante. A vontade realmente nos movimenta. Só que, além da vontade, eu tenho que vir com coragem, né? Que aí é esse diálogo interno. E eu falo muito que vamos parar de esperar o medo passar, porque o medo não vai passar. O medo faz parte. E ele também não precisa ser um vilão. Ele vai ser um vilão se eu colocar ele na frente. Se eu colocar o medo na minha frente, ele vai me paralisar, eu não vou conseguir agir. Se eu colocar o medo atrás, eu também fico muito exposta a situações de risco, né? É ingênuo. Então eu vou onde? Eu vou com ele do meu lado. Ele vai me trazendo atenção, atenção, né? Quer dizer, eu tenho que usar essas coisas a meu favor. E isso está relacionado com o meu diálogo interno. Como que eu lido com isso, né? Então, por isso que a gente tem que cada vez mais acessar as nossas emoções e parar de bloquear as nossas emoções, né? Porque as nossas emoções são isso, é medo, é frustração, mas é alegria, é motivação. Não tem como eu assim falar assim, não, eu só quero receber essa emoção, eu só quero sentir essa emoção. Não tem como. Eu preciso estar aberta para as minhas emoções para que todas possam fazer parte. Senão eu vou me tornar apática. Eu não vou conseguir só afastar o medo. Eu afasto o medo, mas eu afasto a tristeza, eu afasto a alegria, eu afasto as emoções e começo a ficar uma pessoa fria, assim, né? Porque eu tô superficial, né? Fica superficial. Porque eu tô bloqueando tudo que é emoção, né? Então a gente tem que entender que coragem é ir com medo mesmo. Mas se o medo deu um alertinha, olha para ele, observa ele. Deixa eu ver se faz sentido. Porque como eu estava falando aqui, quando a gente estava te aguardando, a sociedade hoje em dia também nos manipula através do medo, né? Sabe que muitas vezes a gente fica paralisada, né, com o medo. O medo nos paralisa. Então, o que a gente faz? E eles usam isso, né? Eles que eu falo né, é tão gigante esse universo, por isso que a gente tem que estar sempre muito atenta, muito consciente, muito presente. Você tem que ser corajoso a todo tempo, mas um corajoso sem cuidados, né? Sem olhar para o que está na tua volta. Essa coragem muito exacerbada,
essa coragem que não olha seu limite. Então, tudo isso, e aí não é uma coisa é você olhar os seus desafios, reconhecer, outra coisa é você se limitar, outra coisa é você fazer isso sem analisar, como você colocou, né, Dani? Assim, fica para trás o que vai me derrubar, isso não vai me derrubar, não é assim. Eu tenho que olhar isso que poderia acontecer, né? Eu não posso ficar fingindo que a coisa não está acontecendo para dar um passo maior do que eu consigo dar. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso ficar parado. O passo tem que ser dado. E aí, o tamanho do passo, cada um vai dar. Porque não dá para medir coragem, né? Assim, é muito desafiador quando você perguntar para a pessoa, essa pessoa foi corajosa por isso, essa aqui foi menos corajosa. Não tem menos coragem, tem coragem, né? Um passo que eu consigo dar, às vezes eu sou uma pessoa que, em toda a minha biografia, eu tive que lidar com o fracasso, as pessoas me trazendo isso, e eu reconhecendo isso, ou colocando na minha biografia, na minha mochilinha, o fracasso pode ser esse paredão que vai travar minha vida, ou então eu vou querer passar por cima. E não olhar, ele me afasta desse entendimento. Por que que em todos os momentos eu paraliso? Por que que em todos os momentos eu ajo por impulso e depois olho para trás, não era isso que eu deveria ter feito, né? Então, assim, Valquíria está trazendo, né, Val? É preciso estar atento e forte, né? Já diria Elis. E essa atenção que é mais precioso. E é muito interessante que a gente já falou em outras lives, né, que o caminho só se faz caminhando, é isso. É nesse caminhar que você percebe. Não é do ponto que você partiu, nem de onde você vai chegar. É o processo. É o aqui e agora. É o entendendo o que está acontecendo. Esse caminhar que vai fazer a diferença na hora que você sentir. Você pode ter falado uma coisa, ter dito um não naquela hora e aquilo foi corajoso. Coisas que na sua biografia inteira você não conseguiu. Então, a coragem, ela não dá para ser medida. Agora, quando você realiza, isso é transformador, porque parte de você e o outro também vai perceber, nossa, que coragem que você teve de dar um não para aquele emprego. Que corajoso. Mas ela não só teve coragem e saiu por impulso e saiu. Não. Para essa pessoa ter dado um não para aquele emprego que aparentemente poderia te colocar em um patamar, em um lugar X, mas em outros momentos ela saiu dando sim, não teve coragem de dizer isso é meu limite, isso aqui eu não consigo enfrentar, isso aqui não dá para mim. E dá às vezes uma pausa, dizer isso não dá, é um ato corajoso. Porque às vezes a gente entra na ilusão que coragem é sempre sair fazendo as coisas, desbravando loucamente sem saber o que está fazendo. Eu acho que é isso que é desafiador. Não é sair fazendo sem consciência, né? A vontade, ela tem que passar por uma peneira, né, sua. Essa peneira é sua, não tem outro lugar. E aí você tem que olhar assim, validando isso. Isso aqui realmente faz sentido, eu vou fazendo, e aí eu vou dando o passo. Aí o passo é importante. Né? Esse passo é importante, nem que seja para dizer, eu estou frustrada. Reconhecer que está frustrado é corajoso. É muito lindo, né? Isso que você traz, né? Passar a frustração. Né? Então, assim, eu reconheço. Olha, Dani, eu estou frustrada, eu estou com tanta frustração que está difícil falar com você. É corajoso. Porque Brené Brown traz, né, que quando a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, a gente se mostra, a gente se torna corajoso. É muito interessante esse documentário dela, e ela foi fazer uma grande pesquisa, é uma grande pesquisadora, e eu fui entendendo, né, esse caminho que ela foi construindo, e foi a partir de biografias, por isso que a gente tem que se conectar com a nossa história, para a gente entender qual foi o passo na minha vida onde eu deixei de fazer algo, de falar algo, de realizar algo, por não reconhecer algo dentro de mim, um desafio meu, um medo, uma frustração, algo que eu imaginei que fosse um fracasso, né? A gente imagina que é fracasso, né? É algo que não deu certo naquele momento, mas o mundo diz que é fracasso. Mas eu posso olhar em outra vertente. É como eu vejo as coisas, né? Achei muito lindo essas várias coisas que você trouxe, né? A coragem para dizer não e a coragem para dizer sim, porque a gente também tem muito medo do nosso brilho. Então, a coragem de dizer sim. E como que eu sei? Quando eu estou presente, consciente, é o que você falou, né? Fazer esse filtro do que faz sentido para mim. Qual é a minha vontade e qual é a vontade dos outros para a minha vida. Isso aí você deixa, esquece. E o que faz sentido? Então, por isso que exige muita presença e consciência quase que o tempo todo nosso, né?
E é muito massa a gente trazer essa questão, né, da biografia, da história, né? E olhar para isso a partir das nossas experiências, né? E filtrando a partir das nossas experiências. Então, se eu tomo consciência, eu começo a olhar um pouquinho para trás e vejo como que eu me senti, o que que aconteceu, eu começo a também entender mais os sims e os nãos, né? Porque os dois são muito importantes, né? Eu preciso do sim, eu preciso do não. E eu achei muito massa também essa coisa do impulso. Né? Tem gente que é super impulsiva e acha que é corajosa. Não. Na verdade, às vezes a pessoa é até negligente. Tem os riscos, né? Às vezes a pessoa está sendo, inclusive, negligente, irresponsável, né? De fazer aquilo. Porque as pessoas. Eu achei muito massa você ter trazido isso mesmo para o bate-papo, porque as pessoas ficam que a ação, o tempo todo em ação é importante. Não, não é. Muitas vezes o importante é parar. A pausa pode ser uma. Exatamente. Tem aquela história, né? Que é o martelo, de pausar. que é muito boa, né? Então, assim, tem que ter um tempo para você afiar o martelo, tem que ter um tempo para você absorver aquela experiência, para você entender como que aquilo funcionou para você, né? Eu falo muito no nosso workshop do Pulsar da Transformação, que a gente trabalha essa questão da resistência. Então, quando a gente fala de vencer a resistência, eu falo muito sobre essa questão do que eu preciso fazer, né? Porque a resistência, ela se alimenta muito da procrastinação, né? E da autossabotagem. E muitas vezes, uma ação é uma ação que alimenta a procrastinação. E a pessoa acha que não, a pessoa acha que ela, estando em ação, ela está movimentando. Mas eu achei muito rico você trazer isso para o papo, porque nem toda ação é uma ação de coragem ou é uma ação que realmente vai realizar alguma coisa que faz sentido, né? Muitas vezes a ação é uma ação de procrastinação. Eu faço algo só para me dar mais tempo na minha procrastinação. Eu me iludo que aquilo vai me levar a algum lugar, só que eu, na verdade, sei que não, né? Mas que aquilo me dá uma paz de pensar que eu estou movimentando. Sabe a rodinha, né? Eu estou agindo, né? Eu estou dando passo. Eu vejo muitas pessoas na rodinha do rato, assim, e fazendo coisas e achando que está avançando, mas eu olho e falo, não, não está avançando. Avançar é você sair dessa roda, muitas vezes, e dar uma pausa e olhar para sua vida, né? E isso é muito prático a gente falar sobre isso, porque esse mundo capitalista nos faz estar o tempo inteiro movimentando, porque essa economia vive do nosso movimento, no sentido de compra, consumo, trabalho, né? Essa economia do ter, né? Do ter. Esse tem que ter, né? E o ser vai ficando de lado, né? Então, quanto mais eu me encorajo para ser, muito mais potencial eu tenho para buscar meus próprios recursos. E o ser, ele lhe possibilita pensar o que é importante para você, sem ser essa coisa automática, né? Como você traz mais consumista, sem consciência. Então, isso do ter que fazer, ter que estar sempre em movimento, sem olhar o ser, é uma grande armadilha. Porque você pode cair nesse ciclo vicioso, como a gente está trazendo, e eu não paro, eu não olho o que está no meu entorno, eu não olho as oportunidades que a vida está trazendo para eu aprender algo, né? E eu não paro para olhar o quanto que eu não estou enxergando esse ser humano, que sou eu, e aí, ao mesmo tempo, eu não vou conseguir olhar lá fora dessa mesma maneira, né? Eu também vou estar sempre incentivando o outro à ação sem consciência, sem responsabilidade, né? Então, toda ação sem responsabilidade, ela tem um grande risco aí, de depois não conseguir lidar ou de agir no automático. Então, essa coragem, eu nunca enxergo a coragem só no ato de se lançar. Eu enxergo a coragem no ato de reconhecer. E aí sim, realizar. E aí esse realizar está dentro do que você precisa. Não tem que ser o que o mundo está te pedindo apenas. Você tem que se conectar com o que você precisa, que aí você vai enxergar o que o mundo te pede. Desculpa, porque senão você vai ficar sempre para fora.
Ficar sempre para fora é fugir do eu, né? É fugir de você mesmo, é fugir dos seus desafios. A coragem dói, como o Gutenberg está trazendo, o Guto, meu amigo, professor, né? E a coragem dói porque a coragem requer olhar para você mesma. É isso que dói. Porque quando você consegue olhar, essa dor é transformada. Aí acontece a metamorfose. Né? E a metamorfose, ela dói. Porque é um processo doloroso, né? Então, se você imagina, quando eu fiz o casulo, do casulo ao despertar, eu entendia que ia doer. Não seria uma... Claro que tem coisas que não é... Ali, mas tudo tem que doer na vida? Não, não tudo tem que doer na vida, mas como você olha para isso. Mas, se você entende que um processo de mudança, de transformação, de você metamorfosear, e a gente está sempre em transformação, se tem algo lá na minha biografia que eu não consigo olhar, vai doer. Se eu olho com leveza, ele vai começar a se transformar de uma forma diferente, né? Se eu olho sem culpa, dói menos. Não é que não vai doer, mas é como se aquela dor fosse uma dor consciente, sabe? Eu trabalho com muitas pessoas na mentoria, principalmente na mentoria Desperte, e aí esse é um dos pilares, que é a coragem para agir, e as pessoas têm muito desafio dessa coragem de se olhar, porque para você fazer esse movimento, você vai ter que fazer esse movimento de olhar para trás, e esse olhar para trás requer um movimento, né? Isso é corajoso olhar para trás, e mais corajoso é você sair de lá de trás. Porque se você também fica só lá, cavando, né? O que eu falo, né? Cavando, sem ir transformando, você vai chegar em um lugar. Aliás, você não chega em lugar nenhum, né? Vai morar na dor. Agora eu olho para trás, reconheço aquilo e faço um movimento, né? Para dar um passo, para transformar aquilo, aí essa dor ela vai diluindo. Ela vai amenizando, eu vou entendendo que dor é aquela, eu acolho aquela dor. Eu estou sentindo isso faz parte. Aí eu vou limpando, não é negar. Né? Então, transformar dói. Mas esse dor é coragem. Né? Transformar dói, mas não transformar dói mais. Dói mais. Não transformar dói muito mais. Então, por isso que é melhor. É o que a gente falou. O negócio é que às vezes a gente já quer transformar de hoje para amanhã. Aí vai doer um tanto que a gente não vai aguentar. Sem um processo, né? Então, assim, é como você disse, é um passo. E como eu falo também no Pulsar da Transformação, é um pequeno passo, mas um passo consciente e presente. Não é um passo de procrastinação, porque isso não é um passo, então não é uma ação, é um passo adiante, né? Como que eu faço o próximo movimento? Porque não fazer a transformação dói muito mais. Cada vez eu entendo isso mais. O mundo está todo movimentando, é todo dinâmico. Se eu paro, se eu não faço movimentos de crescimento, de evolução, porque o meu corpo está evoluindo. O tempo inteiro eu estou transformando o meu corpo. Mas se eu não transformar internamente, vai me gerar muito sofrimento, porque eu estou indo contra o movimento natural. Está todo o universo girando, movimentando, e eu estou parada. Então, o meu sofrimento é muito maior. Eu gosto muito de trabalhar com os elementos da natureza. Cada vez tenho me conectado mais, ativando essas forças em mim, né? Então, fogo, vento, a terra, a água, o éter, né? E o fogo... É o elemento da transformação, né? E a gente percebe as pessoas que estão com sede de transformação, porque elas estão pegando fogo. Você conversa com elas, você vê que elas estão pegando fogo. Você fala, gente, ela está muito no processo de transformação. Só que não adianta só pegar fogo, eu tenho que queimar, porque a queima é que faz a transmutação. Então eu queimo aquilo. Como que eu queimo? Eu movimentando, que é o que você falou, né? Quando eu movimento, eu realizo um passo que esteja, gente. Se eu colocar na minha agenda ali 2 passos, um passo pequeno, quando eu fizer esse passo, isso é uma realização, isso precisa ser celebrado e eu queimo ali. Então eu já me sinto um pouco mais forte.
né, para chegar no grande que eu quero. Porque se eu for achar que eu vou direto no grande, isso vai me frustrar tanto, eu vou me sentir tão impotente, porque é isso, não dá pra você subir uma escada, botar um pé aqui e o outro lá no último degrau. O outro no final. Vira, vai entendendo, vai desfrutando do processo de subir, aí às vezes você desce um pouquinho, às vezes você sobe 3, desce, e vai. Você percebe o seu cansaço, você percebe o seu respirar, Faz as... você percebe a hora que você tem que descansar, né? É por isso que não tem, é por isso que eu falei que a coragem, ela não tem, não dá para medir a coragem, dá para reconhecer a coragem que você teve para esses passos que a gente está falando, né, Dani? Porque às vezes a gente fica, a gente não valida nossas ações, a gente não valida uma atitude nossa, né? Ah, mas tal pessoa fez algo tão bonito, tão grandioso. E o quão grandioso ele vai ser se você reconhecer o passo que você deu, né? E você enxerga esse passo que você está dando, não é só dar o passo, né? Eu observo esse movimento. E aí, a coragem, essa ação, né? Com sentido, com significado, né? Reconhecida e validada e reverenciada, porque se eu sei que eu já dei um passo de todos os dias me olhar e dizer assim, eu sou. Se eu faço isso todos os dias e me conecto com isso, o outro passo vai ser mais, vai aumentando e vai aumentando, aí vai chegar um momento que eu nem preciso dizer que ele é grandioso, ele simplesmente vai ser, né? E aí isso vai se configurando num movimento muito lindo, assim. Se você olha para a sua história, eu reconheço muito isso, assim. Nossa, olha lá na tua história quando você deu aquele passo que configurou nessa sua ação. Que você deu aquele passo que fez com que você chegasse aqui. Ah, não, mas não foi aquilo, não. Percebe o que aconteceu para que você chegasse aqui. Ah, mas eu cheguei aqui, Aline, não estou gostando de onde eu cheguei. Agora sim. Então tá, olhando para o passo que você deu, o que é que você pode fazer diferente? Né? O que é que você pode fazer diferente que para você pode ser grandioso? Para você primeiro. Porque se vai ser para você, com certeza o mundo vai ver grandioso. Porque se eu vejo pequeno, ele vai ser pequeno. Se eu vejo grandioso, ele vai ser grandioso. E aí essa medida que a gente vai dar é você, né? Por isso tem muita gente que quer fazer coisas mirabolantes, assim, muita... Não é isso. Às vezes é uma rotina que você não consegue mudar, um ritmo que você não consegue ter, né? A tua saúde está lhe dizendo que você precisa cuidar disso, você não tem coragem de olhar, porque tem medo dos efeitos, tem medo do que vai acarretar, e aí a coisa não acontece e a vida vem te mostra. E aí sim, vai doer muito mais. E esse processo de transformação, ele tem 3 pilares, né, vamos dizer assim. Primeiro, a escolha, né? Essa escolha, às vezes ela é uma escolha ativa, às vezes ela é uma escolha por necessidade. Porque se a pessoa procrastina muito, essa escolha vem às vezes por uma necessidade, vem através de uma doença, de um sofrimento, né? Mas porque é isso, se eu de todo jeito preciso movimentar, a vida não vai me deixar parada. E para isso, muitas vezes, ela vai trazer alguma coisa negativa para me tirar desse lugar. À força, se eu não estou indo por opção, né? Então, primeira questão, escolha. Quais são as suas escolhas? Segundo, saiba que você vai ter que renunciar. E quando a gente fala de transformação, a gente fala de mudar quem a gente é. Então, às vezes, a gente tem que renunciar um eu que eu conhecia, que eu sabia lidar, que as pessoas em volta reconheciam também, e que agora muitas vezes não vai reconhecer, mas eu tenho que bancar essa minha decisão, né? Com vigor. Vigor é uma coisa importante para sustentar as minhas decisões. E quando a gente fala dos elementos, a gente fala da terra, né? De sustentar as decisões que a gente toma, né? E luto. E aí vem a dor, muitas vezes. O luto, e você fala, nossa, eu tô de luto aqui, porque aquela Daniela que eu conhecia, eu tive que deixar pra trás, porque, não tava mais fazendo sentido pra mim ser aquela Daniela. E aí tem um luto, e as pessoas vão te perguntar, mas você tá diferente, você tá mudada. Tô.
tô no processo aí. E sustentar a sua escolha. Por isso que ela precisa ser consciente. Coragem para sustentar, né? Coragem para sustentar, porque às vezes Coragem a para gente entende qual é o sustentar, nosso caminho. coragem para Às vezes a gente renunciar. entende qual é o caminho, né, Dani? A gente entende qual é o caminho, às vezes a gente sabe que aquilo seria melhor para o meu processo, mas quando vem uma pergunta externa, eu dou um passo para trás, né? E não é que eu não posso voltar, mas eu preciso olhar se faz sentido, E eu acho que a gente né? precisa É sempre assim, faz sentido isso que essa pessoa está me trazendo? acho que a gente precisa buscar menos o reconhecimento fora e mais o reconhecimento dentro. Porque quando eu trago o reconhecimento para mim, né? Quando eu esqueço o reconhecimento fora, ele vem como consequência. Porque as pessoas vão se conectar que eu estou fazendo aquilo com autenticidade, que eu estou fazendo aquilo por amor, que eu estou fazendo aquilo porque faz sentido para mim. Né? Então, muitas vezes, né, igual eu comentei na semana passada, assim, se não tivesse ninguém nessa live aqui, Missu, eu continuaria aqui conversando, falando sobre isso, porque isso é uma verdade para mim. Esse é um conteúdo que eu acredito. Então, eu reconheço primeiro, e aí, quem sintoniza com isso, quem tem a afinidade, também chega. E eu acho que a gente precisa, o artista é muito isso, né? O artista, ele primeiro traz o reconhecimento para ele, aquele artista nato, né? Assim, vamos dizer assim, aquela pessoa que vive a arte, né? Ela primeiro se alimenta da arte, consequentemente as pessoas bebem, né, dessa fonte e se conectam, né? E falam, nossa, uau, porque é isso, é primeiro a gente buscar o reconhecimento interno. Isso faz sentido para mim, sabe? Muito antes do que pensar o que que os outros querem que eu faça. Por isso que a coragem não tem nada a ver com impulso. Porque tem a ver com agir com o coração. E só você sabe o que tem no seu coração. Só eu sei o que eu estou dentro do meu coração. E para eu acessar isso, eu tenho que ser eu tenho que me deixar vulnerável na vida. Eu tenho que me soltar, né? Tem que me soltar. Eu tenho que me colocar aí para sentir as emoções que chegarem. Né? Quando o sonho é grande, aquilo vai vir com muita emoção, vai vir resistência também falando comigo, e eu preciso sustentar aquilo. Né? Então eu acho importante a gente trazer. E aí, como que eu acesso? Muitas pessoas perguntam, nossa, mas como que eu acesso? Muitas vezes nas pausas, muitas vezes num momento de silêncio que você tem ali, você com você mesmo. Às vezes tomando banho, às vezes no sonho você tem. Então, assim, começa a se observar. Às vezes no processo de autoavaliação, né? Assim, uma determinada situação surgiu na minha vida, eu tive tal atitude e aquilo mexeu comigo. Eu posso fazer um processo de autoavaliação e entender assim, mas por que que eu agi assim ou por que que eu não agi, né? E aí você enxerga onde é que estava a chave. Nossa, eu não agia ali porque ali morava um medo de alguma coisa, porque ali morava um pânico de algo, porque ali morava uma culpa minha. Então, eu olho, eu faço um processo de autoavaliação, né? Com leveza, porque se você faz um processo de autoavaliação se culpando, se chicoteando, você não vai conseguir transformar. Porque você vai ficar sempre nesse lugar, né, de dor, ou como eu já trouxe em outro momento, de vítima, ou de agressão, né, de criticar sempre o mundo, porque isso aconteceu, aí você não vai enxergar. Então, se você faz um processo de avaliação, não, o que está por trás disso, né? Assim, o que eu deixei de fazer naquele momento? Aí, no que eu deixei de fazer, eu reconheço o que é que está me paralisando, ou o que é que deixei de agir, né? E tem a ver um pouco com, acho que foi Gutenberg que trouxe uma pergunta aí, qual a relação entre determinação e coragem, né? Tem uma das coisas, e aí a gente está trazendo isso, né, Guto, que a coragem, ela parte desse reconhecimento do que você tem de vulnerável, né? E aí sim, eu estou determinado a olhar para isso, porque a determinação é isso, eu vou fazer, né? E essa determinação, ela já pode ser partida para a ação direta, ou ela pode ser, você está determinado a olhar algo que você não quer olhar para si, você ir para a ação e desenvolver essa coragem, né? Então, você é uma pessoa determinada. Quando você diz que você é uma pessoa determinada, você é uma pessoa que se coloca, que faz. Mas você faz, pode ser um fazer de olhar para dentro. Também, para assim você agir com coragem. Porque quando eu sou determinada, é porque eu já enxerguei o que está por trás.
se não vou no impulso, como a gente falou anteriormente. Uma pessoa determinada é uma pessoa que vai e faz, né? Que realiza, que consegue sair eu do acho que a lugar, determinação. que tem meta, né? Que tem uma meta e que segue esse Eu caminho, essa acho que a luz, né? determinação tem a E ver aí, também com essa questão do sustentar, que a gente estava falando, da consistência, você vai, de né? sustentar a Uhum. decisão. A coragem é o primeiro passo, né? Então, eu ajo com coragem, Esse às vezes, reconhecimento. para determinar um trajeto, uma escolha, um sim ou um não, né? Então, é um passo, vamos dizer assim. A coragem seria, Opa. dando um exemplo, seria dizendo um sim ou dizendo um não, que ressoa dentro de você, né? Então, uma ação com o coração. Então, é uma decisão. E a determinação é o sustentar essa decisão, né? É Essa apesar de decisão. tudo ou às vezes contra todos, sustentar essa decisão. Estou determinado a, né? O Eu estou determinar, determinado, eu né? acho que está mais relacionado a isso, a sustentar, a bancar, né? Se eu tomei uma decisão, pode ser que eu chegue em casa e todo mundo falando, não, você não vai fazer isso, tal, eu vou fazer, porque faz sentido, e a pessoa fazer aquilo até conseguir. Isso para mim é determinação. Então eu acho que elas andam juntas, né? A coragem. E por isso que ela tem que ser aliada assim. Eu, com coragem, olhei para o que eu preciso fazer, né? Eu chego em casa e digo que vou mudar de cidade, e aí eu reconheço isso, reconheço que mudar de cidade as pessoas vão me questionar, porque é aí que você tem que olhar o que é que está por trás, né? Para não tomar essa decisão. Reconheço que isso vai me trazer isso, eu vou ter que começar do zero. Olha para isso, mas sim, eu estou determinado a. Aí você faz esse caminho, é como se é uma conversa mesmo, né? Agora eu entendo que a coragem ela acontece antes porque ela está no seu coração, né? Ela acontece no sentido de você reconhecer tudo que mora dentro de Esse você, diálogo olhando para interno, isso, né? e com isso eu faço. Com isso eu estou determinado A a. coragem Isso é que o você meu falou. diálogo interno. Isso foi muito lindo, porque isso veio aqui na nossa conversa, assim, para mim, É, essa transparência com relação. Porque sou eu comigo mesma. A coragem sou eu comigo mesma. Né? aham, Ninguém consegue colocar coragem para outra pessoa. Né? Eu aham, não, por exemplo, se você precisar de fazer uma ação, não adianta eu te dar coragem, não existe. A coragem não vem dá. de nós. Não vai. E aí esse diálogo. E por isso que é tão importante a gente pensar como vai os nossos pensamentos, como que é o meu diálogo interno. E do que eu me alimento para construir os meus diálogos internos? Do que eu estou nutrindo a minha mente, né? O que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo, com quem que eu estou conectando, né? Quem que eu estou ouvindo fora que está me trazendo informações e fundamentos e argumentos para os meus diálogos internos. Então a gente precisa estar muito atenta a isso, muito, muito, sabe? Eu falo muito que as pessoas parem de ficar se alimentando de informação, vai buscar conhecimento. Tem gente que vive de informação. Para quê? O que isso está te agregando na sua vida? Saber. Você tem que entender o que está girando à sua volta, mas você não precisa de ficar o tempo todo se alimentando disso. Se alimentando só. Foi o que a gente falou, né, Dani? No autoconhecimento com propósito, né? Você tem que buscar algo que faça sentido, né, nesse processo de autoconhecimento, que te alimenta, né? Que vai te trazer que vai te dar luz para essa travessia, né? Então, esse olhar que você tem que ter. E faz uma conversa com. A gente está tendo muitas questões de pessoas que não estão conseguindo lidar agora com o emocional na pandemia. Faz uma conversa com seus sentimentos, reconhece o que você está sentindo, sabe? Porque se você reconhece, se a coragem é esse diálogo interno, e ele é a coragem que está dentro do teu coração, né? Assim, tá te nutrindo. Você precisa entender o que é que está acontecendo internamente e olhar, é como se você estivesse fotografando aquele sentimento e olhando para ele e dizendo assim, poxa, novamente esse medo está me travando,
Novamente essa frustração está me limitando de apresentar um projeto meu. Quantas vezes a gente fica com projetos engavetados, porque eu teve uma frustração lá atrás, e volta e meia essa frustração chega e eu não olho, não reconheço. E se eu não reconheço, eu nunca vou ter coragem. Eu nunca vou para ação. Né? Esse agir com o coração requer esse reconhecimento, esse entendimento, aí sim eu vou dar esse passo. É um passo muito desperto, sabe? Assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que isso vai doer, eu sei que isso vai me trazer dores, mas também vai me trazer alívio, mas vai trazer também, como Dani trouxe, né? Vigor, eu sustento, mas eu vou sustentar. Aí a determinação, né? Eu estou determinado a dar esse passo, e aí as coisas vão se configurando, né? Então, coragem para agir, ela está dentro de você. Fora, eu posso... E aí tem uma coisa importante, que o que é que eu posso fazer olhando para fora, é sempre estar espelhando, né? Toda ação que eu tenho, o que é que está reverberando lá fora. Que aí você vai validando. Nossa, isso que eu fiz, que resultado deu? Né? Isso que eu fiz, nossa, como eu estou me sentindo bem agora. Como foi aliviador para mim ter apresentado isso, mesmo sabendo que eu poderia levar um não. Isso é corajoso. Levar um não é corajoso. Ter coragem de reconhecer isso, de se mostrar nessa vulnerabilidade. Aí você pode dizer assim, mas eu não quero mostrar minha vulnerabilidade. Não necessariamente você mostra para o outro, mas você precisa pelo menos reconhecer. Eu não vou sair para dizendo para todo mundo, eu tenho medo. Eu não vou não preciso. A não ser que eu queira, é uma escolha também. Mas eu reconhecer esse medo e com ele atravessar esse portal, né? Atravessar esse portal da vontade, né? Que a vontade ela só vai se sustentada quando eu coloco isso no mundo. Né? É o que eu falei na outra live, né? A minha mão que vai realizar. Então, eu acho muito preciso cuidar desse portal, dessa travessia, né? Uma metodologia que eu uso também na travessia empreendedora, que é a do Dragon Dreaming, né? Você conhece? O Dragon Dreaming é isso, né? Ele coloca um sonho e faz esse sonho se tornar coletivo, né? Assim, um sonho de uma pessoa se torna um sonho coletivo, e eu acho que é muito isso, sabe? Eu acho que os nossos sonhos individuais são, na verdade, sonhos coletivos, porque a gente está entregando para o mundo. E todo mundo está, de alguma forma, colaborando e co-criando, né, com a gente. E fala pra gente lidar com os nossos dragões, né? Então é isso, Dragon Dreaming, quer dizer, os sonhos e os dragões que vêm, tanto internos quanto externos. Então eu acho que a coragem é a gente aprender a lidar com esses dragões e saber que eles existem. Sem matá-los, né? Sem querer matar, sem né? querer matar. Você mata um dragão, querer matar. Tira a cabeça de um dragão, nasce 10, né? Querer matar, então, gente, vamos parar de querer obstáculos, né? Vamos superar os obstáculos, vamos viver os nossos dragões, vamos olhar para os nossos dragões, né? Tanto que é Dragon Dreaming, quer dizer, eles estão juntos, não é só Dreaming. Olha, vem e vem com seus dragões, porque eles não vão te deixar, né? Quanto mais o sonho, quanto maior a potência de uma pessoa, maior também são as sombras, né? Quanto maior a luz, quanto maior o objeto, maior é a sombra também. E essa sombra, ela não vai deixar de existir, ela vai estar ali. E, gente, vamos começar a olhar a gente inteiro, né? Sou inteiro, eu sou luz e sou sombra, eu sou vento e tempestade, né? Eu sou bem e mal, se é que existe bem e mal, porque a gente parar com as dualidades. A gente que coloca tudo muito dual, o mundo é uma coisa. A gente começa a separar, achar que o sol e a lua são coisas separadas, o bem e o mal, o sagrado e o profano. É tudo vida. Tudo tá aí fluindo com a gente, né? Teve uma live que eu fiz que ela trouxe isso, eu achei muito maravilhoso. Eu falei, mas como que a gente faz para unir? Aí ela falou, para de separar. Aí é mesmo, gente. Para de separar. E a gente gosta de separar tudo, pessoal do profissional, família, não sei. Não, gente, é tudo. A gente já percebeu que não dá, né, Dani? E Daniela, e tem uma coisa muito incrível agora nesse momento da pandemia, que as pessoas estão percebendo o quanto tem que ser inteiro. Porque as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo
Eu preciso estar presente para olhar a família, para olhar as relações, para trabalhar em casa, para cuidar da criança, para cuidar do gato, isso aqui. Então, eu preciso estar inteiro para lidar com essas coisas que estão junto, né? Então, não vai dar para mais ficar em casa assim, agora eu estou indo para o trabalho, estou indo para casa, eu estou nos dois. E aí eu lido. Por isso que esse olhar do ser humano é incrível. Esse lado aqui meu é muito pessoal, esse lado meu resolve o meu profissional. Não existe, nós somos inteiros e nós somos uno. Uma coisa também que eu achei muito interessante nesse sofrimento, porque é o que a gente está falando, a gente tem que olhar para as coisas, para os desafios também, como o que está me trazendo de aprendizado, né? Mas é tipo, como a gente dependeu uns dos outros, né? Como que tudo dependia da ação coletiva. Eu acho que isso também ficou muito forte. A gente não vai conseguir mudar nada sozinho. A gente não vai conseguir resolver nada sozinho. A gente precisa da união. E eu achei isso também um grande aprendizado, né, que a gente trouxe. Mas a integração, né, do ser humano um com o outro, né? Eu acho que essa interseção, é muito interessante porque tudo tem impacto. O que eu faço impacta no outro, o que o outro faz impacta em mim, mesmo que eu não tenha consciência. Mesmo que eu não esteja aberto a esse despertar, que eu parado em casa, o mundo vai ficar parado de alguma maneira. Né? Eu, no meu movimento, eu movimento o mundo, seja qual for o meu movimento. Então, isso está muito conectado, se a gente se separa, por isso que a gente entrou nessa crise. Né? Eu acho que tem um ditado, que se não me engano, ele é da yoga, que ele fala que a vida é tecida com um fio só. Eu acho isso muito interessante. É um fio só. E cada um tem que pegar um pedaço desse fio e tecer. Se essa pessoa não está tecendo, sim, isso está prejudicando, né? Fica um buraco ali, né? Ali fica um buraco. Porque precisaria daquele movimento ali acontecendo. Então a coragem é para dar o próximo passo. Pequeno. Não vai pensando grande demais, não. Não vai querendo chegar lá no fim. Fala o que eu vou fazer hoje. A gente só tem o hoje. A única coisa que a gente tem é o hoje. E a gente está fazendo o quê? Plantando sementinha e molhando essa sementinha. Porque a árvore é isso. Do nada, você olha aqui, tem uma árvore linda aqui na minha janela, mas ela começou de uma semente. Ela não foi, alguém chegou ali e colocou ela ali. Né? Então a gente também tem que entender que as nossas realizações, as grandes realizações que a gente quer para o mundo e para as nossas vidas, elas começam de uma sementinha, e ali molhando, e ali cuidando. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. E a cada movimento, celebre, sabe? Sinta essa força. Você fala, ai gente, consegui. Bom, pode ser muito simples. Eu me propus levantar às 7 da manhã, por exemplo. Ou eu me propus a fazer tal coisa, ligar para tal pessoa. Me expressei, né? Consegui me expressar em um lugar onde eu nunca abria a boca para nada. Nossa, gravei um vídeo, né? Sei lá, o que for para você esse próximo passo para realizar a sua vontade. Faça. Sinta isso, como que isso vai para a sua vida, porque eu tenho certeza que vai ser bom. Porque é o que a gente falou, quando a gente realiza, quando a gente faz o movimento, porque isso é realização, não fique esperando a realização só a hora que você conseguir concretizar. Não, cada ponto é uma realização, porque essa concretização não vai acontecer se cada coisinha não for realizada antes. Esse caminhar feito, né? Essa travessia. Então, porque por isso que tem que observar o caminho, né, Dani? Por isso que tem que observar esse caminho, porque os passos, eles vão configurar nesse grande passo que eu quero dar, né? Esses passos curtos, eles vão aumentando e eu vou entendendo, né? É como né? se fosse um túnel, né? Escuro. Né? E lá no final tem uma luz. Eu tô indo para essa luz. Eu ainda não sei o que tem nessa luz. Eu sei que eu preciso de ir por ali, que o meu caminho é aquele. Cada passo que eu vou dando, eu vou vendo melhor, eu vou tendo uma visão melhor do caminho, né? Mas eu tenho que dar os passos. Porque se eu ficar aqui esperando essa luz chegar sem dar nenhum passo, essa luz não vai chegar, vai ficar cada vez mais escuro, né? Porque essa luz também se movimenta,
vai ficar cada vez mais escuro e aí vem os medos, as paralisações, a depressão. Então, vai, movimenta. E a cada movimento, a gente transforma as nossas crenças, a gente transforma os nossos diálogos internos. Então, se eu achava que uma coisa era difícil, por exemplo, às vezes eu preciso fazer o contato com uma pessoa que eu quero muito. E aí eu fico, ai, mas não, será que essa pessoa vai me atender? Será que ela vai me responder? Será? Né? Será que vai ser importante? Será né? cheio de medos? Mas se eu não der esse passo, eu não vou saber. E aí, dar o passo e solta. Não interessa o resultado, não. Não interessa se essa pessoa vai te responder. O que interessa é que você deu esse passo. E aí, a partir disso, você fala, nossa, agora eu posso fazer contato com mais 10 pessoas, porque eu consegui fazer isso. Então, é isso que importa, é o movimento. Porque você dá um movimento, porta se abre. Você dá um movimento e vai clareando, né? Se eu vai entendendo, né? Você vai entendendo o seu processo, né? Eu fiz uma live chamada Uma Luz no Fim do Túnel, é bem interessante, quem quiser olhar, tá lá no meu canal, no YouTube. E quando você vai enxergando isso, você vai entendendo o seu processo. Nossa, mas como eu sou forte, né? Que às vezes você precisa dar o passo para você entender que você é corajoso, que você é uma pessoa que consegue enfrentar as coisas. Mas aí, se você não faz esse caminho, né? De olhar, de reconhecer, não dá para enxergar essa luz, né? E aí essa luz começa de você, né? O meu potencial, os meus medos, eles estão juntos, mas como é que eu configuro para que eles me impulsionem para tomar uma atitude, para ter uma ação no mundo, né? Para enxergar o que eu quero enxergar. Porque para enxergar o que eu quero enxergar. Isso que é importante. Eu quero enxergar a luz, eu vou enxergar a luz. E é muito interessante as pessoas saberem, assim, que todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo, gente. Faz parte. Eu acho tão interessante, muitas vezes eu convido pessoas para fazer a live, que a pessoa fala, que isso, tá doida? Não vou. Nossa, você só chama gente maravilhosa e tal. Eu falo, pois é, então, você é maravilhosa, vamos fazer comigo essa live? E aí a pessoa fala, não, mas eu acabei de assistir, aí fulano, ciclano, eu falei, o fulano e esse ciclano também tava morrendo de medo e achando que não tinha nada para falar. Porque a gente tem isso, né? A gente acha, fala, não, mas o que eu vou falar? Nossa, você tem tanta coisa para compartilhar. Então, é muito importante a gente pensar que todo mundo tem medo. Porque às vezes a gente fica achando que aquilo é só a gente. Fala, nossa, todo mundo é corajoso, menos eu. Não, as pessoas também estão com medo e estão indo assim, e estão batalhando dia a dia para vencer os seus medos, para ter coragem, para fazer alguma coisa, para realizar seus sonhos. Então, às vezes eu vejo assim, pessoas que eu admiro, e a pessoa fala, nossa, eu morro de medo. Eu falo, não, que bom, porque eu também morro de medo. Que bom saber, né? Que você tá aí. E com medo também, porque eu tô aqui com medo, sabe? Mas eu tô indo, e aí cada passinho eu falo, nossa, ó, foi bom, foi massa. Foi bom, superei, que vem a próxima. Eu lembro que quando eu saí da minha cidade pequena, Santa Luz, era um medo, nossa, era uma coisa, parecia um monstro. Hoje eu vou para o mundo, assim, nossa, Santa Luz, o medo ficou muito pequeno, né? Porque agora eu não tenho medo mais de chegar em canto nenhum, é incrível, mas o desafio foi sair. Mas quando você sai, quando você dá o passo, gente, você olha para trás e diz assim, nossa, para mim é tão tranquilo olhar, mas que talvez alguma coisa me remete a algum sentimento naquele lugar, tá? Não é o sair que vai te dar medo. É o que vai acontecer no caminho. É isso que a gente tem que entender. É o que vai acontecer no meio do caminho que a gente tem medo. Porque esse passo, ele é sutil. Agora, enxerga o meio, sabe? Esse meio é o que faz a diferença. No meio de uma palestra minha, eu senti aquelas borboletinhas no meu estômago. É isso que faz a diferença. É aí que eu quero me tornar melhor, que eu vou fazer melhor. Eu não quero naquela coisa mais monótona, já sei dar essa palestra para mim já estar tranquilo. Não! É outro dia. Eu estou com outro ânimo hoje, né? Eu estou com outra pessoa. Então, essas borboletinhas, esse medo faz a gente fazer cada vez melhor. Faz eu querer ir mais longe, faz eu querer chegar onde eu quero chegar. Então, reconhecendo cada passinho que você vai dar internamente primeiro,
né? Aí depois isso vai para fora com as minhas ações, com minhas atitudes, né? E a Essa minha coragem de coragem me colocar. é como se fosse um músculo, né? A gente vai treinando e a gente vai ficando mais corajoso a partir do momento que a gente Um processo. vai crescendo com ela, né? Porque é isso. Eu tive coragem para dar um pequeno passo, agora eu já posso dar mais um. Já posso dar. E aí a gente vai caminhando. E aí você. Porque aí Não é mais você estranho. coloca o medo do seu É como se não fosse lado. mais estranho. Ah, mas eu já te conheço, É, hein? Agora que eu comecei a falar, comecei a suar frio. é, Eu já conheço, é. eu reconheço Isso. ele, e eu lido. E eu Eu até sei. brinco com isso. Não, Esse eu frio sei na que tá vindo. barriga, eu sei que esse suar frio é uma coisa boa, porque é alguma coisa que realmente está fazendo sentido para mim. Quando a gente trabalha a resistência, de vencer a resistência, a gente fala isso. Quanto maior o medo, isso é uma bússola, é porque aquilo realmente é importante para você. Quando você quer muito alguma coisa, você vai sempre achar que você não é bom para fazer aquilo, que você precisa fazer melhor, que você precisa entregar melhor. Então, essas borboletinhas vão estar sempre ali, porque você vai estar sempre querendo Dando vida. entregar o seu Dando vida. melhor, porque aquilo é importante para você, né? E aí é muito interessante quando a gente toma consciência, por isso que eu bato muito nessa tecla, presença e consciência, porque quando eu tenho presença e consciência, eu sei que voz que é essa que vem desse meu diálogo interno, né? Eu já reconheço no meu diálogo interno a resistência falando comigo. Aí eu falo, já te conheço, já te conheço. Eu te E não conheço. é todo dia que eu vou vencer, não. Sabe? E tá tudo bem, me acolho também, falo, nossa, hoje perdi a batalha. Tá Mas tudo amanhã eu bem, tô hoje eu não aqui. dou conta. Hoje eu não dou Mas conta. Mas é amanhã eu consciente. estarei de volta aqui, firme. Então, são as batalhas diárias nossas, né? Para o crescimento. Isso, crescer dói, transformar dói, mudar os hábitos dói, renunciar para chegar em algum lugar, eu preciso renunciar ao lugar que eu estou. Né? Quando você falou de mudança, né? A gente que mudou, né? Eu moro em Lisboa hoje, então eu tive que renunciar a muitas coisas que eu amava no Brasil, né? Estar perto da minha família, perto dos meus sobrinhos, que eu estava vendo crescer ali tão de pertinho. Tive que renunciar a muitas coisas, né? Vivenciar esses lutos para estar aqui vivendo essa experiência, pelo menos por um período, né? Então, Que nada é estanque, e né? Nada é estanque. Como você tem essa possibilidade de escolha, de viver, você pode fazer o caminho de volta e ressignificar algo e fazer diferente. Nada é estanque. O desafio é eu não querer nem viver algo, né? E pelo medo, pela frustração, pelo receio, por segurar em crenças, né? Por não querer renunciar, não abrir mão de algo, né? Toda transformação você abre mão de alguma coisa. Você sempre abre, porque não dá para ficar com tudo. Se eu fico com tudo, eu não dou conta. Eu não dou conta. E aí tem uma frase de Ulrich Schaefer que só mãos vazias podem encher-se. Então, se eu não dou espaço para as coisas chegarem, não dá para, não me cabe mais nada, não me cabe alguém me trazendo uma crítica construtiva, porque aquilo ali não vai mais entrar, não cabe um autoconhecimento, não cabe uma mudança. Então, eu preciso ir esvaziando alguns espaços, trazendo coisas novas, validando outras, reverenciando o que já tem. É um processo muito dinâmico, muito vivo, é orgânico isso. Então, eu tenho que estar disposto a. Aí, quando eu estou disposto a coragem, ela vem assim, com um brilho tão bonito que eu me conecto com esse brilho, eu não fico ofuscada da minha coragem, né? E é isso mesmo, né? Como a Catherine trouxe aqui, né? Toda transformação a gente abre mão de alguma coisa. E é isso, abra mão, se esvazie, né? Porque se eu estou transformando, eu preciso me esvaziar para chegar a coisas novas a partir dessa transformação. Eu acho muito interessante eu já até falei algumas vezes aqui, que às vezes a gente vai sair para pescar, né? Vai pra pescar, toda feliz, vou pescar. Aí põe lá, pega a varinha, pega o balde, já põe os peixes, né? E vai todo feliz achando que tá fazendo uma coisa muito inovadora. Vai lá, joga os peixinhos que eu trouxe e fico ali pescando, né? Não, gente, vai pescar, sabe? Vai para esse mar. Ou arrisco nada, arrisca não chegar em casa com nada, mas você vivenciou o processo, Exatamente. E sabe? eu acho que a gente É isso que é incrível. isso, sabe? A gente tá indo pra vida já com os peixinhos. Vai sem nada, esvazia.
para surpresa, inclusive falando até uma frase, virou até uma música, né? Que sábado à noite pode acontecer tudo, inclusive nada. E nos processos também pode acontecer tudo, inclusive nada, né? E o nada também é um processo. E o nada também é uma resposta, né? Amada, que delícia! Novas oportunidades. Marília de Santa Luz, obrigada. Amando tudo. Gente, que delícia os comentários, ter vocês aqui. É tanta inspiração, é tão importante. Vocês não têm ideia como que a presença de vocês aqui nos movimenta, nos faz querer entregar o melhor, traz muita inspiração, né? Então, quero agradecer cada pessoa que deixou um recadinho aqui, cada coração pra gente aqui que chegou, né? Veio emanando esse amor, essa vibração. Aline, quero você muito mais vezes aqui, pelo amor de Deus, porque esse papo é muito bom. Deixa um recadinho para as pessoas, enquanto você vai dar seu recadinho, eu tô aqui te ouvindo, vou pegar uma cartinha pra gente tirar ali do oráculo do dia. Tá bom. Bom, quero agradecer, né, a todas que estão aqui, a todos, amigos meus que estão aqui, né, ouvindo esse processo. E essa oportunidade, Daniela, de trazer esses temas, né, e dizer que a mentoria Desperte, né, a qual eu construí, ela está aberta para as pessoas que querem olhar para isso, né, que querem olhar para a sua coragem, para esses desafios, que querem olhar para a sua comunicação assertiva, que querem fazer um processo de autoconhecimento que tenha sentido, que tenha propósito, e que a nossa travessia, né, que é o que a gente se reconectou novamente e quer entender como é que a nossa dinâmica, né, eu saí para construir um caminho, Daniela também, e que legal que a gente está, né, cada um nos seus andares da vida, né, foi entendendo os seus processos e a gente tem muita coisa em comum e muitas coisas distintas que podem ser transformadoras, né. Então, eu agradeço muito, foi muito legal essas três, nossa, foram ricas demais esses três encontros nossos. Hoje à noite, quero convidá-los, quem está aqui também, eu tenho mais uma live falando sobre relacionamentos em tempos de pandemia, né, em uma parceria também, que eu faço parte do programa Líder de Si, que está no meu Instagram e no Líder de Si, que também é um pouco disso que a gente está conversando, né, porque tem a ver com os relacionamentos. Então, gratidão mesmo, né, para você, gratidão. Quem quiser olhar minha página, tem vários materiais lá. Eu tenho um canal no YouTube, vocês podem entrar em contato também no meu direct, qualquer coisa, estou à disposição. E claro, Dani, estou à disposição de você. Acho que a gente já reconectou nesse fio, nessa teia, e eu estou aberta, né, para a gente caminhar juntas, né, no que for possível. Super, adorei, muito bom falar com você aqui. Ah, muito bom. Muito legal, obrigada. Achei muito bom. Obrigada. Eu vi no LinkedIn, eu falei, meu Deus, tem que fazer um contato com ela, saber o que ela está fazendo. Porque a gente se conheceu há uns 8 anos atrás, numa viagem muito rica também, com pessoas incríveis. A gente foi para Bolívia, vivenciar um processo de uma construção, da construção da Escuela Nômade, né? E foi lindo, eram umas 20 pessoas, entre brasileiros e argentinos, na Bolívia, co-criando uma empresa. Foi muito lindo. E fazendo tudo isso através de constelação familiar, da dança circular. A gente ficou numa vila de pessoas, a gente ficou cada um na casa de um dos moradores da vila, e a gente fazia os trabalhos, né? A gente ficou vivenciando isso mais ou menos uns 10 dias, porque a gente viajou para outros pontos da Bolívia para conhecer outras coisas. Mas a gente ficou, nesse período, atuando, trabalhando, desenvolvendo isso dentro de uma escola, né, pública lá. Foi muito lindo conhecer as pessoas e entender a rotina delas. E o tema, né, e a ideia, né, o principal pilar naquela época era a conexão consigo, com o outro e com o mundo. Né? Há 7 anos atrás, 8 anos atrás, a gente está voltando aqui a falar sobre essa conexão comigo, com o outro, com o mundo, com a natureza. E como é incrível essa nossa volta no momento onde a gente está vivenciando isso agora na humanidade, né? Então, nada por acaso, assim. Foi para mim uma experiência incrível lá na Bolívia, e essa nossa volta, depois dessa nossa caminhada, para entender o que a gente está vivenciando hoje. Para mim, isso é
Nossa, é como se fosse um milagre, assim, da vida, sabe? Sigam o perfil da Gratidão mesmo. Aline, que ela é muito maravilhosa, assim, vocês já perceberam, né? Essas 3 lives ficaram, assim, reverberando, e a de hoje ainda vai ficar, assim, trazer esse fio, né? Esse fio, essa semente que vai plantando, e a gente vai falar, nossa, a gente falou disso, elas falaram sobre isso, e a gente vai construindo, né? Eu acredito muito nessa construção, fio a fio. Alguém veio aqui, pegou um pedaço desse fio e agora está ali tecendo e fazendo seus movimentos também, né? Ai, muito bom, mas vamos continuar esse papo. Eu já tenho projetos aí com você, né? Que eu já comecei a te falar e daqui a pouco vocês vão saber. Vou ler pra gente então o oráculo do dia. Eu gosto muito de trazer essas coisas para minha vida, o mistério. Eu sempre fui encantada com o mistério, né? Eu sou do signo de Escorpião, eu acho que o Escorpião tem muito isso, assim, muito conectado a esse mistério. E aí, olha só o que saiu pra gente. Também vou descobrir aqui junto com vocês. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Refletir e elaborar são ações internas. Respeite o tempo dessas ações. Gente, olha como que pode, né? Ainda bem. Tudo a ver com o que a gente falou. A gente falou muito da pausa, porque às vezes eu só consigo acessar o meu coração nos momentos de pausa. Pausa desse mundo louco, porque uma pausa pode ser uma caminhada, uma pausa pode ser um passeio de bike, uma pausa pode ser sentado meditando mesmo, uma pausa pode ser tomando banho, então assim, tomando um café, né? Faça suas pausas para você poder se ouvir, né? Acho que essa é a E se não mensagem. sabe o que fazer, é melhor nem fazer, né? Aqui ó, se você não sabe o que Não fazer, vai não faça fazendo nada. aleatório, né? Do que fazer as coisas aleatórias sem sentido, que aí não vai ter significado, não vai te fazer crescer, né? Não vai amadurecer em nada, né? Então é uma ação sem sentido, ela se torna vaga, né? Vazia, né? É como se não tivesse conexão com você. Aline, muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou sentir falta desses papos semanais, então a gente vai ter que construir novos. Um beijo muito grande. E é isso. Quarta que vem tem mais cafeína pura, mais papo aqui pra gente começar a transformar primeiro os nossos diálogos internos, para depois a gente começar a colocar isso no mundo, né, lá fora. Obrigada a todos que estiveram aqui, ficaram com a gente, corações, mensagens. Vocês são fantásticos. Muito obrigada por juntar, né? Por se, vamos dizer assim, se conectarem com isso que a gente quer trazer para o mundo. Obrigada por estar aí para a gente entregar esse nosso servir. A Valquíria, a pausa me prepara para a vida, exatamente. Beijos para todos. Obrigada, Val. Obrigada. Vejo você semana que vem. Beijo. Tchau. Até breve. Tchau.